Senhores senadores, senhora presidente, eu vim falar de uma coisa que me preocupa muito aqui. Uma coisa que às vezes não é muito ligado, principalmente aos homens senadores que estão aqui me ouvindo nessa tarde, mas algo que é fundamental para o país. Eu quero falar dos 13 milhões de crianças que nós temos hoje no nosso país, recém-nascido até 4 anos de idade. 13 milhões até 4 anos de idade. Só 1,5 milhão tem assistência, tem garantido a creche e a pré-escola. De 13 milhões para 1,5 milhão só ser assistido é muito pouco num país como o nosso. Principalmente se a gente pensar nos milhões de mulheres que trabalham fora de casa, que precisam deixar suas crianças, e eu vejo quantas crianças aqui, que precisam de um espaço para que elas fiquem, não para serem um depósito de crianças, mas para que elas tenham lá a educação que elas precisam ter, para que elas tenham os estímulos que elas precisam ter para crescer com sabedoria, para serem adultos melhores, para serem jovens mais promissores. E é em nome dessas crianças que não têm voz, elas não vão vir aqui no plenário falar. Muitas delas não aprenderam a falar ainda. Mas nós temos que ser o eco da voz dessas crianças, para mostrar que o Brasil precisa olhar para as crianças, principalmente para as crianças pequenas, de uma forma diferenciada. E eu ouvi essa semana que foi divulgada uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, pelo Ministério da Educação, pelo MEC e pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Uma pesquisa feita nas creches do nosso país, nas pré-escolas do nosso país, para ver como é que elas estão. As pesquisas, em geral, são feitas em cima do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades. Mas pouco se faz em torno das crianças pequenininhas. Saber como é que elas estão sendo cuidadas, se elas estão sendo bem cuidadas, se as creches estão boas, se as pré-escolas estão boas. E a pesquisa foi uma lástima o resultado. Creches e pré-escola, a educação infantil brasileira, que congrega creche e pré-escola, mereceu a nota 3,4 de 0 a 10. Em qualquer escola, você tem nota de 0 a 10. 0 é o menor e 10 é o melhor. Aliás, 0 é o pior e 10 o melhor. As nossas creches e pré-escola, nossa educação infantil, recebeu nota 3,4. Foi rebaixada. Foi reprovada. Como é que nós vamos ficar felizes em saber? Porque o grandinho, maior de 4 anos, já briga, tem voz, fala, grita e reclama quando as coisas não estão boas. Mas e os pequenininhos, quem é que vai reclamar por eles? Como é que o bebezinho vai reclamar se as coisas não estiverem boas na creche? É aí que entra a fiscalização, entra o acompanhamento, a garantia de termos creches de qualidade. E não temos. O estudo que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, pelo MEC e pelo BID, nos mostra que só 1% da creche são boas. 1%. É o mínimo. E quando as pesquisas indicam que só 1% são boas, significa que nós estamos oferecendo às nossas crianças brasileiras a pior assistência, a pior educação, o pior cuidado. Esse é o meu libelo hoje aqui. Dizer que se a importância da primeira infância para a formação do caráter das pessoas é comprovado cientificamente, e cientificamente é comprovado que nós só temos cidadãos adultos com boa formação, bom caráter, se eles tiveram uma infância boa, nos primeiros anos de infância, aquilatados, principalmente garantindo o caráter, a formação do caráter das nossas crianças. E se nem isso nós estamos cuidando, quem é que vai cuidar?